A verdadeira história de Alice no País das Maravilhas é bem diferente dos filmes, e hoje eu vim contar uma versão dessa história para vocês. Alice era uma jovem esquizofrênica que teve de ser internada em um sanatório. A atitude da mãe de Alice, retratada como a bondosa rainha branca, foi difícil, mas infelizmente ela não conseguia mais suportar a pressão de ter uma filha com problemas mentais, e a colocou em um tratamento intensivo. Após ser colocada no sanatório, Alice começou a viver o inferno, e para sobreviver àquela terrível situação, a jovem começou a fantasiar que vivia em um mundo mágico. Ela olhava todos os dias pela janela e imaginava que por ela pularia como em um buraco, e entraria em um mundo mágico e divertido em busca do seu próprio eu. Todos os dias, Alice recebia vários remédios que o mantinham dopada, como muito sono e alucinações. Alice achava que os vidros tinham frases escritas como "coma-me e beba-me", e cada um a fazia sentir pequena e gigantesca, mas nem tudo foi tão ruim. No sanatório, ela conheceu um amigo no qual o chamava de chapeleiro maluco, porém seu temperamento era meio maluco. Uma hora feliz, uma hora triste. Ele sofria de bipolaridade e depressão, o qual o tornava muitas vezes extremamente divertido e em outras vezes alguém triste que estava capaz de cometer suicídio. O coelho branco retratado na história para Alice significava o tempo. Passava sempre depressa quando ela estava no sanatório, mas nunca o suficiente para ela sair daquele local. Ela também tinha dois irmãos bem diferentes. Eles eram os irmãos siameses e não estavam lá por distúrbios mentais, mas sim porque eles eram bastante diferentes e esquisitos. Quem mandava no lugar era uma carrasca mulher que, aos olhos de Alice, se tornava uma feroz rainha de copas. Ela era cruel, sanguinária e odiava seus pacientes. Ela sempre fechava os olhos para os abusos e espancamentos que os enfermeiros cometiam a ele. Havia também diversos funcionários que andavam para cima e para baixo. Alice os via como um exército de naipes. Alice era constantemente abusada por vários deles, mas um em especial ela imaginava como um enigmático gato. Sempre que a espancava e a violentava, ao terminar o serviço, dava um sorriso amedrontador e sumia. Ao vê-lo, a pobre garota sentia seu corpo arrepiar inteiro. Havia no sanatório um corpo de profissionais que realmente cuidava dela. Dentre eles estava um bom e covarde homem, que era marido da diretora do lugar. Por mais que ele fosse legal, não tinha coragem de denunciar o local. Alice o imaginava como o rei de copas, sempre escondido atrás da sua rainha. Ela também tinha um bom terapeuta, que tentava lhe explicar o que era realidade e o que não era. Seu trabalho era encaminhá-la lá para seu próprio eu. Porém, o tratamento só a confundia mais. Ele estava sempre fumando e, rodeado de fumaça, a jovem o via como uma bela e astuta largata azul. E por último, havia uma bondosa enfermeira, com Alice, que fazia tudo o que podia para protegê-la. Por mais que falhasse às vezes, Alice a amava e a via como se fosse sua irmã mais velha. Essa enfermeira notou todos os devaneios da jovem e, como temia que fosse assassinada caso denunciasse o que acontecia, ela decidiu escrever um livro para que todos conhecessem os País das Maravilhas de Alice. Porém, o final da jovem não foi tão feliz assim. Certo dia, Alice tentou fugir do sanatório e foi pega. A rainha dona do sanatório, enfurecida, mandou fazerem o tratamento de eletrochoque com a garota. E a experiência foi falha, deixando a garota ainda mais violenta do que era. Então a diretora foi radical. Ordenou que Alice passasse pelo processo de lobotomia, que a colocou em um coma. Nesse estado, ela foi tão abusada que acabou falecendo. Essa história é apenas uma das diversas histórias sobre a verdadeira história da Alice no País das Maravilhas.